Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo bem? Iniciando mais um vídeo aqui hoje, e hoje eu vim falar sobre um livro que eu nem acabei de ler ainda, mas eu já quis vir falar porque eu tô achando ele ótimo e ele nos faz pensar. Eu gosto de tudo que faça o ser humano pensar. Aguçou meus sentimentos, me despertou curiosidade. Eu gosto porque eu acho que o nosso grande diferencial como homens aqui nesse planeta é o pensar, né? É a capacidade de questionar alguma coisa, de decidir, enfim, de pensar em geral. E aí eu tô lendo esse livrinho aqui, ó. Ele é pequenininho, ó, tá vendo como ele é fininho? E aí ele tem essa folhinha amarela, tipo reciclável, tá vendo? Então ele é bem simplesinho, pelo menos essa edição que eu comprei, ela é bem simplesinha, mas o que vale é o conteúdo. Então, o nome dele é Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. Esse livro foi escrito em 1938, olha aqui, ó, 1938. Então, faz muito tempo, né, que ele foi escrito e ele é bem moderno. A linguagem dele é bem moderna, você consegue entender muito bem o que eles estão falando. O que seria, né, esse Mais Esperto que o Diabo? É uma entrevista que a gente não sabe, o livro não deixa específico se é só uma alucinação, uma fantasia do Napoleão Hill, ou se realmente, sei lá, quem sabe, ele teve lá uma entrevista com esse cara. Mas enfim, que ele vai te ensinar. Nessa entrevista ele vai instigando ele a confessar as artimanhas que ele usa para influenciar as pessoas. E o que eu achei interessante é que ele vai mostrar que, na verdade, são muito mais as nossas ações que levam a uma influência negativa do que qualquer outra coisa. Então é bem legal, você não precisa acreditar em céu e inferno para ler esse livro, não tem nada a ver com isso, não tem a ver com a decisão de aonde a gente vai ou no que a gente acredita, tem muito mais a ver, como eu disse, com as nossas ações aqui. Tem uma parte que ele fala sobre a lei da hipnose, seria, né? Que é uma arma que, digamos, ele usa para manter as pessoas sob o domínio dele. Voltando a falar que esse domínio dele é sempre o lado negativo da vida. Ao invés da riqueza é a pobreza, ao invés da saúde é a doença. Então, não é a pessoa física, mas é sempre o lado negativo da nossa vida. E aí ele fala sobre você colher o que você planta, simples assim. Então, o livro vai nos mostrar muito mais como a gente tem que ter responsabilidade com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, do que qualquer outra coisa. E aí ele fala que a maior arma que ele usa contra o homem é o medo, que se um homem tem medo, ele vai ficar preso ali, ele não vai pensar, porque se a pessoa pensa, ela vai se desenvolver espiritualmente, ela vai se desenvolver socialmente, financeiramente. Então, como é importante a gente pensar. E se o homem não pensa, ele vai ficar preso ali, vivendo no automático o dia a dia. Desde criança, para mim, isso foi sempre uma grande questão. Será que a gente veio aqui só para viver no automático? Eu nunca acreditei nisso, mesmo quando eu não tinha discernimento nenhum. Eu nunca acreditei nisso, porque eu achei que seria uma perda de tempo. Deus, o Criador, criar o homem para o homem viver aqui só no automático. Então, eu já tinha sempre esse questionamento, então não é nada difícil para mim aceitar essas coisas. E aí, o Napoleão Hill perguntou para ele
o porquê que é tão difícil ter homens pensantes no mundo. E ele falou simplesmente que o homem tem medo da crítica, que nenhuma pessoa começa a pensar ou expressar o seu pensamento por medo da crítica, por medo do que os outros vão dizer. Exemplo, você gosta do preto e todo mundo gosta do branco. Aí você começa a pensar que o preto é mais legal. Você começa a analisar e ver que o preto é legal também. Mas você nunca vai ter coragem de expressar aquilo, aquele teu pensamento, porque você tem muito medo do que as outras pessoas atrás de você, que estão à sua volta, né, vão pensar. Então ele diz que a chave do porquê não existem muitos seres pensantes, muitos homens pensadores, é o medo da crítica, é o medo do que os outros vão pensar. Muito triste isso, né? Mas nos nossos dias de hoje, eu acho que isso é muito mais real do que aqui nessa época, né? Lá nos anos 30, eu acho que nem era tão real quanto hoje nós aqui com a internet. Agora, eu vou deixar um pouco o livro porque, né, para que vocês despertem a curiosidade de vocês lerem. Tem muita informação legal de autoconhecimento, tem muita coisa legal para você ver, rever na tua vida, para você aprender novas coisas. Então, o livro é bem legal para você pensar em muita coisa aí sobre a sua vida e questionar muita coisa e aprender muita coisa nova. E outras você vai pensar, nossa, como eu nunca percebi isso. Então tem muita coisa escondida aí no nosso dia a dia que a gente não percebe. E esse livro vai dar uma ajudazinha pra gente perceber todas essas coisas. Então eu espero aí que vocês tenham curiosidade de ler esse livro. Ele tem disponível aqui no YouTube o audiobook. Eu já tinha ouvido já umas 2 vezes o audiobook, mas nada se compara mesmo à experiência de ler o livro em mãos. Vamos falar um pouco aí sobre o Napoleão Hill, então. Então, Napoleão aí é um grande... Napoleão Hill. Tô pensando em Napoleão, meu avô se chama Napoleão, se chamava, né? Infelizmente ele já faleceu. Então, o Napoleão Hill aí é um grande autor, e ele já escreveu vários livros. Esse livro aqui ficou escondido por muito tempo, a igreja não autorizou o lançamento dele. Ele foi escrito logo após a Segunda Guerra Mundial, então imagina, né? Vir um livro desse após uma guerra mundial é muita coisa. Ele foi muito corajoso, assim, porque tem umas coisas que contradizem contra a igreja e ele é maravilhoso. Ele escreveu vários livros aí, eu já li alguns, já estudei muito. E é um cara que tá super atual aí, né? Ele escrevia livros lá na década de 30, mas hoje em dia tá super atual. Esse, Mais Esperto que o Diabo, foi o livro mais lido mundialmente ano passado no mundo inteiro. Talvez por conta da pandemia, as pessoas foram buscar mais autoconhecimento. Ó, vou mostrar aqui pra vocês que eu leio assim, ó. Ó, não liguem pra minha unha. Eu leio e vou marcando tudo no livro mesmo. Eu não tenho dó de rabiscar livro, porque eu acho que é um conhecimento que fica pra vida toda. E aí, aonde mais? Tem várias partes, ele tá todo... Olha. Ó, tá vendo? Ele é todo marcado, porque eu vou lendo, ó. Eu escrevo nas laterais. Porque aí a hora que eu pego o livro e eu abro aqui, eu vejo o que eu anotei, eu relembro todo o assunto na minha cabeça, eu sei o que ele estava querendo, qual foi o meu entendimento na hora, né? Eu não vou desmarcar aqui aonde eu tô lendo, mas eu vou fazer uma coisa interessante. Eu vou abrir uma página aleatória aqui e vamos ver qual é a pergunta que o Napoleão Hill tá fazendo pro capeta, né? Vamos ver. Vai ser a primeira pergunta que tiver nessa página aqui. Ai, não tem, ó. Tem só uma resposta bem grande. Vamos para outra. Ah, aqui tem uma e não é grande, ó. Então vai dar para me ler para vocês.
Eu vou ter que voltar só um pouquinho porque a pergunta começa aqui. Como essas mudanças sugeridas poderiam ser aplicadas no atual sistema escolar? Ele fala bastante sobre o sistema escolar. Você sabe, é claro, que é tão difícil programar uma nova ideia no cérebro de um professor quanto é fazer com que um líder religioso modifique a religião de tal forma que ela possa ajudar a pessoa a angariar mais na vida. A resposta: a maneira mais certa e mais rápida para forçar a aplicação dessas ideias práticas no sistema escolar é primeiro introduzi-las em escolas privadas e estabelecer uma exigência para o uso nas escolas públicas, de tal forma que os administradores dessas escolas sintam-se compelidos a empregá-las. Deveriam ser feitas outras mudanças no sistema das escolas? Sim, muitas. Entre outras mudanças necessárias em todos os programas escolares está o acréscimo de um curso complemento de treinamento de psicologia de negociação entre as pessoas. Todas as crianças deveriam ser ensinadas na arte da venda e da persuasão, aprendendo meios de diminuir o atrito nas relações individuais por meio dos quais se pode obter uma posição de independência financeira. Então, ele fala bastante sobre... Eu fiz 2 perguntas aqui para dar uma complementada, para aquela primeira não ficar tão solta. Mas ele fala bastante sobre o nosso sistema escolar, né, no mundo inteiro, sobre o sistema religioso. Você viu ali que ele está falando como a gente deveria ser ensinado a lidar mais com as pessoas, ensinado a vender, enfim, trabalhado mais o nosso psicológico. E são coisas que a gente não tem, né? A gente tem que aprender isso, como todo mundo diz, vivendo e aprendendo com os erros, mas não que alguém nos ensine. A nossa base é a escola, é a religião, mas a gente não é ensinado a isso, porque, segundo ele, pra gente ficar ali na caixinha, né? Pra gente ficar ali naquela Matrix e não sair dali de jeito nenhum. Então, espero que você tenha gostado dessa resenha desse livro. E olha que eu nem acabei de ler ele. Fica combinado que quando eu acabar de ler, eu faço uma completinha, falando sobre o início do livro e o fim. Mas ele é maravilhoso, só isso que eu posso dizer, que ele é maravilhoso. E espero que vocês encontrem aí, se vocês não quiserem comprar ele, ouçam o audiobook, tem vários aí pelo YouTube gratuitamente, vai ser bem legal, vai te fazer muito bem. E era isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí no comentário pra mim que você gostou. E se você tá assistindo e não é inscrito, se inscreva, porque isso é muito importante pra mim. Eu tô aí meio parada de inscritos, né? Empaquei aí nos 200 e pouco e não saio mais. Então, se você chegou até esse vídeo aqui, você gosta de resenhas, fica aqui, se inscreva no canal e até o próximo. Beijo, obrigada por assistir.